Economia brasileira cresce 1,1% no segundo trimestre. Estudo da FGV aponta ainda soma do PIB em 5,43%. Ibovespa renova a máxima do ano. Principal índice de ações da Bolsa Brasileira atingiu mais de 134 mil pontos. Moradias são entregues em Porto Alegre. Governador e presidente da República participam das entregas do primeiro lote. Coamo inaugura fábrica de ração em Campo Mourão, no Paraná. Cooperativa também vai investir em fábrica de etanol, prevista para 2026. Santa Catarina em alerta para Mpox. Estado teve 10 casos registrados neste ano. Venezuela aprova lei para regulamentar ONGs. Descumprimento da norma acarreta multas que podem chegar a $10 mil. E você vai ver ainda. Mar Mediterrâneo bate recorde de temperatura. Média diária da superfície alcançou 28,9 graus. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pix News desta sexta-feira, 16 de agosto. Nós estamos ao vivo no horário de Brasília, agora 8h02. Iniciamos o Pix News desta sexta falando que o governador Eduardo Leite e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entregaram na manhã desta sexta-feira, na zona leste de Porto Alegre, unidades habitacionais. As moradias são do programa Minha Casa Minha Vida. As moradias entregues foram construídas em parceria entre a União e o governo do estado, com contrapartida financeira dos moradores no valor de R$5 mil por unidade. As casas entregues fazem parte de 2 de 4 empreendimentos em construção na capital, em Viamão e Gravataí, que totalizam 1.290 moradias, com contrapartida de mais de R$6 milhões do governo do estado. Está aqui um belo exemplo de que a gente pode divergir, a gente pode ter diferenças, a gente pode debater, a gente pode se enfrentar politicamente, mas no que interessa de política pública para a população, a gente tem o dever de sentar, conversar e construir solução. E aqui o programa é federal, mas teve complementação de recursos do governo do estado e juntos as casas estão sendo entregues. É isso que a gente tem que celebrar. Na ocasião, também foram assinados termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para acelerar o andamento na conclusão dos 4 empreendimentos que já servirão para atender famílias desabrigadas pela enchente de maio. O nosso papel aqui como governante, numa federação, é agradecer o que foi feito, mas também demandar, também pedir, também encarecer por mais, porque se de um lado a gente agradece que recursos volumosos foram aportados em crédito, em operações financeiras para ajudar as empresas a se reerguer, e a gente agradece, muito obrigado. De outro lado, a gente observa que muito desse recurso ainda não está conseguindo ser acessado, porque tem entraves, tem burocracia, tem dificuldades que precisam ser superadas. O governo enviou, essa semana, uma medida, um projeto de lei para o Congresso, para que sejam dispensadas as certidões negativas das empresas que ficaram negativadas por conta da própria calamidade, e assim se possa fazer esse recurso alcançar lá. Essa é a nossa demanda, esse é o nosso apelo. No evento desta sexta-feira também foram entregues chaves para 129 famílias contempladas pelo Compra Assistida, pela qual a União financia a entrada do imóvel. A cooperativa Coamo inaugurou nesta sexta-feira em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, uma nova fábrica de rações e iniciou a construção de uma unidade de etanol de milho com investimentos totais que somam R$1,7 bilhão. Os 2 empreendimentos devem gerar cerca de 500 empregos diretos e reforçar a capacidade industrial da cooperativa, a maior da América Latina. A nova fábrica de rações da Coamo, que teve um investimento de R$178 milhões, vai ocupar 6 mil metros quadrados e terá capacidade de produção de 200 mil toneladas anuais. A planta é equipada com tecnologia moderna para garantir a qualidade dos produtos voltados para diferentes tipos de animais, desde gados e aves até cães e gatos. Estamos hoje vivendo um dia feliz, porque estamos inaugurando 2 indústrias, uma a fábrica de ração, que está iniciando o funcionamento, e a fábrica de etanol,
que era o grande objetivo nosso, a industrialização do milho, que era o último produto que faltava para industrializar, né? Então agora vai ser 2 indústrias de milho e para nós é muito bom porque o objetivo nosso sempre foi industrializar o produto do cooperado para agregar valor. A nova indústria de etanol de milho terá uma capacidade anual de 258 milhões de litros de biocombustível e representa um investimento de 1,7 bilhão de reais. Com a adição dessas instalações, a Coamo amplia a capacidade de processamento e industrialização do milho, um dos principais produtos dos cooperados. Porque é um marco, né? Nós vamos ter a primeira indústria de etanol de milho do Paraná, puramente de milho, né? Temos algumas iniciativas já junto a uma indústria de cana, mas essa é a indústria puramente de etanol de milho. A missão da Coamo é gerar renda para o cooperado, gerar renda para o quadro social, criar novas oportunidades, criar um novo negócio. E aqui nesse parque nós já temos seguramente um dos únicos, talvez o único parque industrial, não no Brasil, mas no mundo, que tenha tamanha diversidade de verticalização de produtos agrícolas. Aqui nós já temos a industrialização do café, do algodão, do trigo e da soja. E faltava exatamente a industrialização do milho. O Parque Industrial da Coamo, em Campo Mourão, já é um dos maiores do mundo, contando com diversas unidades de processamento e produção. A expansão com a nova fábrica e a unidade de etanol deve aumentar o número de empregos no local para cerca de 1.700 trabalhadores. A Coamo, com aproximadamente 31 mil associados, está presente em 3 estados brasileiros. Em vez de a gente estar mandando esse milho para fora como matéria-prima para ser industrializado lá fora, em outros países, nós estamos industrializando ele aqui no Paraná. Então é emprego aqui no nosso estado, é geração de tributo aqui para o nosso estado para ter mais investimento e também automaticamente você cria outros produtos. Então essa indústria vai fazer o etanol de milho, mas do etanol de milho tem um subproduto que chama DDG, que ele é usado para proteína animal, para ração animal. Então isso tudo cria uma cadeia produtiva muito importante. Então você vê que uma indústria dessa já vai gerar uma outra indústria para justamente fortalecer o agronegócio paranaense. O Ministério da Educação divulgou nesta semana os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Dos 3 estados da região sul, o Paraná foi o que apresentou os melhores resultados. Divulgado a cada 2 anos, os resultados do IDEB são calculados com base nas notas obtidas em português e matemática do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Realizado desde 2007, a cada biênio se estabelece metas para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, anos finais, que vão do 6º ao 9º ano, e para o ensino médio. Devido à pandemia, as metas de 2021 foram mantidas para 2023. No entanto, no cenário nacional, apenas os anos iniciais conseguiram atingir o objetivo estabelecido, que era de 6 pontos. Nesta categoria, todos os estados da região sul ficaram acima da média nacional, mas apenas o Paraná alcançou a meta individual, que era de 6,6. Já nos anos finais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ficaram abaixo da projeção de 6,5. O Paraná alcançou o resultado exigido nacionalmente. No ensino médio, o desempenho foi ainda pior. Nenhuma das 3 unidades da federação atingiu a meta estipulada pelo MEC de 5,2. Os estados catarinense e gaúcho ainda ficaram abaixo da média nacional. Além de ter atingido os melhores resultados da região sul, o Paraná ficou na primeira colocação em todas as categorias do país. Segundo o secretário de Educação do Paraná, isto é resultado de ações conjuntas realizadas nos últimos anos. Isso é fruto de um trabalho muito intenso. É um conjunto de ações que o Estado fez, investimento em tecnologia, conectividade, material de apoio aos professores, material para os estudantes, formação para os professores, uma gestão para os diretores. Formamos nossos diretores melhor, para que eles tenham uma gestão voltada para resultado, e em especial resultado de aprendizagem. Isso foi algo muito forte que está presente na rede estadual do Paraná. Durante a divulgação dos dados, o Paraná foi citado pelo MEC como exemplo por ter adotado uma estratégia de forte estadualização das escolas responsáveis pelos últimos anos do ensino fundamental. A medida segue uma tendência contrária a boa parte do restante do país, em que a estratégia da maioria das unidades é feita pelos municípios.
O MEC, o Ministério da Educação, reconheceu que o Paraná tem toda a etapa do fundamental, anos finais, que são os meninos de 10 a 14 anos, concentrada sobre a responsabilidade da rede estadual de ensino. E nesta modalidade, o Paraná tem a melhor educação quando você olha a educação pública. Porque outros estados do país municipalizaram, ou seja, passaram tudo para os municípios e observou que o Paraná teve um bom resultado. E nesse sentido, é um exemplo muito claro que esse modelo também funciona muito bem no Paraná e hoje o Paraná consegue ter uma educação de qualidade, fornecendo conectividade, fornecendo tecnologia, fornecendo material para os professores, fornecendo formação para os professores e com esse conjunto de ações nós conseguimos conquistar esse resultado tão expressivo. A economia brasileira cresceu em junho acima do esperado por economistas. De acordo com a pesquisa Monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, o país registrou uma alta de 1,1% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O estudo publicado em matéria da Agência Brasil mostra que o Produto Interno Bruto somou 5,437 trilhões de reais em valores correntes. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, a alta chegou a 2,9%, de acordo com a FGV. A taxa acumulada em 12 meses é de 2,3%. A alta de 2,9% na comparação com o segundo trimestre do ano passado foi influenciada pelos crescimentos de 5,3% no consumo das famílias, de 7,3% na formação bruta de capital fixo e de 6,4% nas exportações. Por outro lado, as importações, que entram como um valor negativo no cálculo do Produto Interno Bruto, cresceram 16,3% no período. O monitor do PIB não é o indicador oficial do Produto Interno Bruto, mas serve como uma prévia dos números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística através do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais. O PIB oficial do segundo trimestre será divulgado pelo IBGE no dia 3 de setembro. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, renovou a máxima deste ano ao atingir os 134.574 pontos. Por muito pouco, não bateu o recorde histórico de fechamento registrado em dezembro do ano passado. Durante o pregão desta quinta-feira, o Ibovespa chegou ao maior patamar deste ano, mas desacelerou durante a tarde e fechou com alta de 0,63% aos 134.153 pontos, apenas 40 pontos do recorde histórico de fechamento registrado em dezembro do ano passado. Vários fatores animaram os investidores, entre eles a expectativa de corte nos juros dos Estados Unidos e lucros maiores das empresas, principalmente as gigantes, que integram a carteira do Ibovespa. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações também encerraram a sessão desta quinta no positivo. O dólar fechou nesta quinta-feira em alta de 0,27%, cotado a R$ 5,48. As tensões entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, agravada pela pressão contra o ministro Alexandre de Moraes, subiu ainda mais. Atendendo a um pedido do PSOL, o ministro Flávio Dino suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores ao orçamento da União, até que o Congresso edite novos procedimentos de transparência, rastreabilidade e eficiência desses recursos. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Olá, Andréia. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Com essa medida de Flávio Dino, que começa a mostrar ao que veio, ficam de fora somente recursos de obras já iniciadas e em andamento ou ações de calamidade pública. As emendas impositivas, que são aquelas que o governo é obrigado a executar e incluem as chamadas emendas PIX, as individuais e as de bancada. Nesse ano, 49 bilhões de reais ficaram nas mãos do Congresso por via dessas ferramentas.
Dino já havia exigido transparência nas emendas PIX e acha que o sistema atual tira grande parte da liberdade de decisão do Executivo sobre a implementação de políticas públicas, violando o princípio da separação dos poderes. Na prática, Dino, que já foi congressista, mas agora não é mais e nunca mais será, por só deixará o Supremo quando quiser, está querendo fortalecer o governo. Na verdade, esse atual governo, liderado pelo seu companheiro de ideologia Lula. Essa informação de que não há destino do recurso é balela. Aliás, se a União não tem mecanismo para controlar isso, que crie ferramentas que possam direcionar que tal emenda, que tal deputado está enviando para tal município que será utilizado esse recurso em tal obra. Simplesmente assim ficaria fácil. Mas o menino birrento, ao invés de sugerir melhorias, ele usa o seu lado ditador e diz: cancela tudo. Se não tem mecanismo, não quero mais. Mas o Congresso reagiu e partiu para cima, rejeitando uma medida provisória que aumentava as verbas do Judiciário. Feriu no calo. Além disso, de forma mais enérgica, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou da gaveta a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que permite ao Congresso soltar decisões do STF. Uma dessas PECs, que já passou inclusive no Senado, limita as decisões monocráticas dos togados, ou seja, se é para como o Dino pediu, que assim seja, cada poder no seu quadrado, poderes separados. Para jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou nesta sexta-feira o pedido do Congresso e de 11 partidos políticos para que a decisão de Dino sobre as emendas fosse derrubada. Para finalizar, já que anda saindo muita desinformação aí na mídia, nós estamos em ano eleitoral. Aliás, começou hoje, nesta sexta, a campanha eleitoral. E apesar dos prefeitos que buscam reeleição não poderem mais fazer licitações, não fica claro se essa medida pode ou não impactar o repasse aos municípios. Mas se realmente esse for o objetivo, pega feio interferir, principalmente agora, num período eleitoral. Por hoje é só, Andréa. Boa noite a você. Um ótimo final de semana a você e a toda a nossa audiência aqui da Pix TV. Obrigada, Tiago, igualmente. Agora nós vamos fazer uma pausa e você vai ver depois do intervalo. Mar Mediterrâneo bate recorde de temperatura média diária da superfície, alcançou 28,9 graus. E Santa Catarina em alerta para Mpox. Estado tem registro de 10 casos da doença. Nós voltamos em instantes. Tá passando o furacão de ofertas Comprão. Sábado e domingo de preços arrasadores. Não vai sobrar nada. Cerveja local Pilsen 350 ml, 1,89. Se beber, não dirija. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, 26,90 o quilo. Filé de peito de frango lar, 13,99 o quilo. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, 17,99. Mistura láctea condensado Mococa, 395 gramas, 2,89. Lava-roupas Montraz, tripla ação, 2,4 kg, 16,99. Melhor preço é no Comprão. Estamos de volta agora, 8h20. A cotação do ouro atingiu nesta sexta-feira um máximo histórico de pouco mais de 2.500 dólares a onça. O recorde é atribuído à perspectiva de um corte de taxas nos Estados Unidos e aos riscos geopolíticos globais.
O preço desse ativo, considerado um porto seguro, foi impulsionado pela publicação de dados que evidenciaram a falta de dinamismo do setor da construção de novas habitações nos Estados Unidos em julho, em um novo sinal negativo para a economia do país. Confrontados com receios de recessão na principal economia mundial, os mercados reforçaram as expectativas de cortes nas taxas por parte do Banco Central americano. Os analistas explicam que, nesse contexto, a queda nos rendimentos das obrigações beneficia ativos com rendimentos nulos ou baixos, como o ouro. A isto soma-se o fato de o metal continuar sendo procurado como um porto seguro em um tenso contexto geopolítico global. O recorde anterior para o preço do ouro foi registrado em meados de julho. A produção industrial nos Estados Unidos caiu em julho, contrariando as estimativas do mercado devido ao impacto do furacão Beryl na indústria petroquímica. Uma pesquisa mensal do Federal Reserve, o Banco Central americano, publicada nesta quinta-feira, mostra que a produção industrial nos Estados Unidos caiu em julho, contrariando as estimativas do mercado. O motivo foi o impacto do furacão Beryl na indústria petroquímica, que explica metade do declínio. De acordo com um relatório da instituição financeira, a queda foi de 0,6% na comparação mensal, após um aumento de 0,3% em junho. O mercado esperava uma modesta alta de cerca de 0,1%, segundo o consenso publicado pelo Briefing.com. Na comparação anual, a produção industrial caiu 0,2%. A indústria automotiva, em particular, sofreu uma queda de 8% na medição mensal. Excluído este setor, a queda é de 0,3%. Os funcionários da maior mina de cobre do mundo, no Chile, suspenderam a greve. Em 2023, Escondida extraiu 5,4% da oferta mundial do metal. Os funcionários de Escondida, a maior mina de cobre do mundo localizada no norte do Chile, suspenderam nesta sexta-feira a greve ao retomarem as negociações com a multinacional BHP. A decisão foi tomada após a retomada das negociações, na qual a empresa e o sindicato número 1 chegaram a um consenso para uma proposta de acordo coletivo. Os trabalhadores pertencentes ao sindicato iniciaram uma greve na terça-feira, exigindo melhorias trabalhistas, incluindo o aumento do tempo de descanso e o ajuste dos bônus variáveis. Na lista de pedidos estão indenizações aos trabalhadores demitidos com base em todo o tempo de atividade e não no máximo de 11 anos, conforme estabelecido pelo Marco Trabalhista chileno. O governo do Chile manifestou na quarta-feira a esperança de que a greve não se prolongaria por muito tempo, considerando o impacto na economia nacional. Em 2017, os trabalhadores da mina realizaram uma greve de 44 dias, a mais longa da história da mineração chilena. A paralisação das atividades gerou prejuízos de 740 milhões de dólares e significou uma contração de cerca de 1,3% do PIB chileno naquele ano. Em 2023, Escondida extraiu 1.100.000 toneladas de cobre, o equivalente a 5,4% da oferta mundial do metal. O parlamento da Venezuela, controlado pelo chavismo, aprovou na quinta-feira uma lei para regulamentar as organizações não governamentais, a primeira de um pacote legislativo solicitado pelo presidente do país, Nicolás Maduro, em meio à crise gerada pela reeleição. A lei obriga as ONGs e organizações sociais sem fins lucrativos a se inscreverem em um registro local e fazer uma relação das doações recebidas com plena identificação dos doadores, informando se eles são cidadãos do país ou estrangeiros, sob a supervisão do Ministério do Interior. O descumprimento da norma acarreta multas que podem chegar a $10 mil, o equivalente a R$55 mil. Aprovado por unanimidade, o texto faz parte do pacote de leis socialistas por Maduro, que inclui uma para punir o que ele considera fascismo, que será discutida na próxima semana. Também levantou-se a discussão da regulamentação das redes sociais, como parte do pacote jurídico acelerado após a reeleição do ditador, em uma tentativa de conter os ataques da oposição que reivindica a vitória de Edmundo Urrutia nas eleições. Segundo especialistas e ativistas,
Essas leis buscam restringir o espaço cívico e incriminar opositores. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos já havia pedido às autoridades que interrompessem a aprovação de leis que minem o espaço cívico e democrático. A lei das ONGs foi proposta em janeiro de 2023 pelo líder chavista Diosdado Cabello, que acusou mais de 60 organizações de desestatizar o país. Joe Biden e Kamala Harris realizaram o primeiro ato de campanha juntos desde que a vice-presidente o substituiu como candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais americanas. Os dois realizaram o primeiro evento público conjunto desde que a vice-presidente o substituiu como candidata do Partido Democrata para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. O ato de campanha foi em uma escola em Maryland, perto de Washington. Amigos, tem uma parceira incrível. Os progressos que fizemos, ela será uma grande presidente. Biden foi celebrado quando atribuiu para si o mérito de um importante acordo para reduzir os preços dos medicamentos para os beneficiários do seguro médico Federal Medicare. O acordo do governo com as farmacêuticas reduzirá o preço que os aposentados pagam por 10 medicamentos-chave, que incluem tratamentos para diabetes e insuficiência cardíaca. Kamala qualificou as negociações com as companhias farmacêuticas de históricas. Nesta sexta-feira, Kamala vai apresentar pela primeira vez os detalhes de seu programa econômico. O príncipe Harry e a esposa, a atriz americana Meghan Markle, visitam a Colômbia a convite da vice-presidente do país, Francia Márquez, com quem vão participar em diversos encontros. O casal foi convidado para participar no país de diversos encontros com mulheres e jovens para combater a discriminação e o assédio virtual. Na capital, os dois participarão de um encontro em um centro cultural e de um fórum universitário sobre o futuro digital responsável. Posteriormente, viajarão para Cartagena, no norte colombiano. A imprensa local informou que o casal irá a São Basílio de Palenque, considerada a primeira cidade livre da América do Sul, fundada por ex-escravizados africanos no século XVIII. A última parada do casal será em Cali no domingo. A prefeitura da cidade anunciou há algumas semanas que o príncipe e a esposa participariam do festival Petrônio Álvares de música de origem africana. O mar Mediterrâneo registrou a temperatura diária mais alta já observada até agora. O recorde foi anunciado nesta sexta-feira pelo principal centro de pesquisas marítimas espanhol, superando a marca estabelecida em 2023. A temperatura média diária da superfície do mar Mediterrâneo alcançou os 28,9 graus Celsius e bateu o recorde de 28,71 graus Celsius registrado em 24 de julho de 2023. O fenômeno ocorreu na quinta-feira passada e foi confirmado nesta sexta pelo Instituto de Ciências do Mar de Barcelona e pelo Instituto Catalão e Catamar. Esses dados preliminares são baseados em informações via satélite do Serviço Marítimo do Observatório Europeu Copérnicos, registrados desde 1982. Durante 2 verões consecutivos, o Mediterrâneo terá sido mais quente do que durante a onda de calor sem precedentes de 2003. Na época, a temperatura diária média chegou aos 28,25 graus Celsius, um recorde que se manteve durante 2 décadas. Do outro lado do mundo, a Coreia do Sul quebrou um recorde climático centenário com a 26ª noite tropical consecutiva. O termo é usado no país quando a temperatura fica acima dos 20 graus Celsius e foi confirmado pela Divisão da Previsão Meteorológica de Seul. O calor intenso deve se manter na cidade até a próxima semana, o que ampliaria a série recorde. Boa parte do mundo enfrenta em 2024 um verão boreal de calor extremo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou no mês passado para uma epidemia de temperaturas altas e pediu ações para limitar o impacto das ondas de calor intensificadas pelas mudanças climáticas.
E após a Organização Mundial de Saúde declarar nesta semana emergência de saúde pública de importância internacional para a Mpox, autoridades de saúde de todo o mundo estão em alerta. Em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, monitora e acompanha os casos da doença desde 2022, quando surgiu. Neste ano, os casos seguem estabilizados. Em virtude do aumento do número de casos de Mpox em países africanos, associado à circulação de uma nova variante do vírus, com casos de maior gravidade e a possibilidade de propagação para outros países, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional para a doença. Com isso, autoridades de saúde de todo o mundo estão preocupadas com uma possível propagação. O primeiro registro dessa nova cepa fora da África foi registrado na Suécia, o que fez com que o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças elevasse o nível de alerta no continente. Em Santa Catarina, os casos permanecem em estabilidade. Neste ano, foram confirmados 10 casos no estado, em 3 municípios, 1 em Balneário Pissarras, 4 casos em Itajaí e 5 em Florianópolis. O último caso no estado foi notificado em 16 de maio. Considerando a atual situação, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina também mantém o alerta. No Brasil, os casos identificados de Mpox não têm relação, até o momento, com essa nova variável identificada na África. A Mpox é transmitida através do contato direto com a pessoa doente, seja o contato sexual ou através de secreções, inclusive secreção respiratória, ou até mesmo contato com objetos contaminados com secreções da pessoa contaminada. A doença normalmente evolui com um quadro clínico caracterizado por pequenas lesões papulo-vesiculares, ou seja, pequenas bolhas que podem acometer qualquer parte do corpo, inclusive face, mãos, região genital e região perianal. Na grande maioria dos pacientes, a Mpox evolui de forma branda. Pode ser acompanhada de outros sinais e sintomas sistêmicos, como febre, dor no corpo e dor de cabeça. Na grande maioria das vezes, a doença é autolimitada e a pessoa melhora independente de qualquer tratamento. É importante que qualquer pessoa que apresente esses sintomas procure uma unidade de saúde para ser avaliada e ter o seu diagnóstico confirmado. É isso aí. Essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Obrigada a você pela companhia. Na sequência tem Lost. E a gente se vê amanhã no Pix News especial de sábado. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.